Bem-vindo a todos. Mais uma live das 7h07 da noite, né? Às 19h07 da noite. Eu sou a Vânia Dalbello e essa série de lives é uma preparação para a jornada do Pilates for Kids. Eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês a minha vivência e tudo aquilo que eu venho trabalhando, principalmente com o público de Pilates para criança. Então, muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida muito comum e um questionamento de muitas outras pessoas referente aos exercícios do método Pilates tradicional, né? Então, o exercício que a gente vai aprender, na realidade, se é indicado ou não para as crianças é o teaser, né? O teaser, enfim, cada um fala da maneira que realmente tem mais facilidade, mas o que eu quero realmente que vocês entendam é que Vânia, mas Pilates para criança, a gente ensina todos os exercícios que são indicados para os adultos. Isso realmente é uma margem que abre para que você também possa refletir sobre algumas coisas. E antes mesmo de eu dizer para vocês, né, por que sim ou não, né, referente à pergunta, que eu quero que vocês realmente reflitam, é de que muitas vezes nós precisamos analisar o que a gente está trabalhando, né? Então, mais do que realmente você saber ensinar todos os exercícios e quais deles são indicados para as crianças, antes de você realmente aprender a fazer isso, você também precisa saber analisar a sua realidade. Com quem você está trabalhando? Como que você realmente está levando esses ensinamentos e essa maneira de realmente modificar algumas coisas para as crianças. Então, você precisa ter clareza de quem é os seus alunos, quem são os meus alunos. As pessoas precisam, primeiramente, entender que cada criança tem a sua realidade. Cada criança tem a sua fase. Cada criança é uma criança, né? A gente ensina o corpo que está à nossa frente. Então, isso é importante você primeiramente entender, você ter clareza do que realmente você vai estar fazendo a partir de agora, do que realmente você precisa ou não ensinar. Então, mais do que realmente achar, será que eu indico? Será que eu não indico? Será que isso faz parte? Eu posso ensinar para os meus alunos? Será que eu não posso? Você precisa conhecer a sua realidade, independente do que eu falar. Se eu disser não ensina e você tiver crianças que estão com capacidade de aprender aquilo, eu posso estar errado. Se eu disser para você, não, você realmente tem que ensinar os seus alunos com a tal idade, com a tal alinhamento, realmente eles não conseguirem executar e eu disser que tem que ensinar, você pode, inclusive, se frustrar porque você não vai ter a correspondência da execução do movimento. Então, essa pergunta que realmente chega para mim e que provavelmente você, inclusive, quando viu ela, você pensou, e aí? Eu quero ver o que a Vânia vai falar, né? Sabe aquela pergunta que é pega-ratão? Que ela tem as duas conotações? É isso que, às vezes, pode estar acontecendo. Mas eu realmente quero que você consiga avaliar a sua realidade, para que você consiga olhar os seus alunos e você, inclusive, identificar, eu consigo realmente ensinar isso e os meus alunos irão conseguir executar esse movimento? Se a resposta for sim, você já tem uma resposta. Se a resposta for não, você também já tem uma resposta. E isso faz a grande diferença quando nós realmente estamos fazendo algo que é novo, que é inovador, que faz a diferença na vida das pessoas, quando a gente realmente conhece quem está sendo o nosso aluno, a nossa aluna, enfim, quem a gente está trabalhando. Então, antes de realmente você ficar se questionando se você realmente ensina ou não ensino, você precisa conhecer quem são os seus alunos, quem você realmente vai fazer a mudança ensinando ou não ensinando esse movimento. Antes de você realmente tentar analisar e ficar se questionando, poxa, será que aquele meu aluno dá para fazer? Será que ele não dá para fazer? Será que eu quero que você realmente pense da seguinte forma. Todos nós conhecemos, já vivenciamos com alguma criança, alguns de vocês, de repente, já são pais, mães, ou têm irmãos, enfim, já vivenciaram com crianças e sabem que a criança, ela passa por diversas fases de crescimento e de desenvolvimento. Cada uma dessas fases,
ela tem que estar, basicamente, executando algumas coisas ou estar muito próximo daquilo. Caso contrário, a criança está muito além ou muito aquém àquela fase. E isso realmente não é um problema que remete a você e nem a mim, porque cada criança é única, né? Então, o que a gente tem que saber analisar é o quê? A criança está pronta para isso? Assim como eu posso te perguntar, uma criança de 6 meses, ela está pronta para aprender a caminhar? E você automaticamente, muito facilmente, vai me dizer, lógico que não, né, Vânia? Como é que a criança de 6 meses vai caminhar? Porque você é muito claro isso para você, essa resposta é muito rápida de você saber. Imagina, é impossível. Agora, se eu fizesse uma pergunta muito similar, uma criança de 11 meses ou de 10 meses, ela já pode caminhar? Ela já pode ser ensinada a caminhar? Já pode sair caminhando, dando os primeiros passos? Muitas realidades vão dizer assim, não, ainda não, imagina, com 10 meses a criança não está preparada. E se eu te disser que a minha filha caminhou com 10 meses? O que isso quer dizer? Que para algumas crianças isso pode ser muito difícil e para outras crianças pode ser que já possa sim ser ensinado. Então, antes de realmente você ficar achando ou brecha para ensinar ou para não ensinar, você precisa realmente analisar aquilo que você tem. Então, é essa analogia que você precisa fazer quando você realmente tiver que decidir algo diferenciado. Toda vez que você precisar definir algo, você tem que analisar o que você tem. A criança, ela vem por vários desenvolvimentos e várias fases de crescimento. Algumas crianças, inclusive eu abro o leque para dizer para vocês que normalmente as crianças que têm irmãos mais velhos, elas têm, inclusive, habilidades mais apuradas. Elas estão mais maduras referente a mesmas crianças e nas mesmas idades que são os primeiros filhos dos casais, enfim, das famílias. Então, por quê? Porque o primeiro filho, ele tende a ser muito mais cuidado, muito mais protegido, os pais impedem várias coisas do desenvolvimento da criança que lá na frente vai ocasionar realmente um regresso de algumas coisas. Enquanto que, quando é o segundo filho, terceiro, e aí vai, né, para quem tem mais filhos ou conhece essas realidades, eles tendem a ser muito mais rápidos, eles tendem a ter uma resposta mais imediata, eles tendem a ter um desenvolvimento motor mais apurado. Por quê? Porque ele foi realmente deixado se desenvolver de uma maneira mais naturalmente. Então, é mais rápido quando você, inclusive, deixa a criança se desenvolver e também quando você incentiva a criança. O filho mais novo, ele tende a ter o irmão mais velho que incentiva e que às vezes até no incentivo ele diz, vamos, levanta, tu consegue, né? Ele incentiva o irmão mais pequeno. Quando ele era o filho o primeiro filho, muito improvável que os pais tivessem essa interação com ele. Então, você vai perceber nitidamente progressos de algumas crianças e uma falha de outras crianças, porque falta essa interação, falta esse entendimento, falta esse acompanhamento. Então, o que eu tenho que realmente mostrar para vocês? Que tudo é questão de analisar, tudo é questão de realmente verificar o que você tem. Agora, se você fizesse essa pergunta e eu pudesse te dizer numa única frase, se o teaser é indicado para todas as crianças, é indicado para todas as crianças. Porém, ele não é indicado para todas as fases das crianças. Isso quer dizer o quê, Vânia? Isso quer dizer que a criança em torno de 10, 11, 12 anos, ela tem mais habilidades, ela tem muito mais fortalecimento e entendimento corporal do que uma criança de 6 anos. Então, a criança de 6 anos, muito provavelmente não consiga executar. Agora, uma criança de 10, 11, e se ela, inclusive, fizer prática de outras atividades, ela vai ter facilidade de fazer muito maior do que um adulto. Por mais que a gente saiba que o teaser, ele é um movimento extremamente difícil, que ele exige várias habilidades, ele exige força, ele exige concentração, ele realmente exige um entendimento corporal, a criança em torno de 12, 13 anos, ela está realmente
com as suas habilidades mais maduras. E dessa maneira ela tem mais elasticidade, ela tem o desenvolvimento corporal dela com muito mais agilidade, o que facilita para uma criança em torno dessa faixa etária. Então, Vânia, você já ensinou crianças o teaser? Já. Tanto é que na foto que eu divulguei tem as minhas crianças fazendo o próprio teaser. Elas fazem o movimento, sobe e desce como é indicado para os adultos? Não, ainda não. Porque, na realidade, a gente primeiro ensina o posicionamento e depois vai fazendo o movimento. Então, a criança, ela aprende em passos. A criança aprende no passo que vai realmente dificultando após o outro. Assim como a gente ensina adultos, assim como a gente ensina alguma coisa que é mais complicada, a gente não começa já ensinando a parte mais difícil. A gente começa ensinando o quê? A parte mais fácil, até que ela realmente domine a parte fácil, e aí você vai automatizando que é o básico para introduzir o restante do movimento que é mais elaborado. Então, toda vez que alguém te perguntar, ou toda vez que você se perguntar se o teaser é indicado para todas as crianças, ele é indicado para todas as crianças. O que não é indicado é para todas as fases de desenvolvimento das crianças. Crianças até 6 anos, elas tendem a não ter toda a musculatura pronta e preparada, principalmente a parte dos abdominais. A criança mais pequena, em torno de 3, 4 anos, se você olhar ela não tem um abdômen mais retinho, ela tem aquela barriga mais cheinha, né? Ela é mais bolinha, tá? Ela é mais mole, por quê? Porque os abdominais, os retos, né, eles não estão colados ainda, eles estão afastados. Então, isso dá o entendimento para que você for trabalhar, de que você só realmente possa introduzir abdominais que realmente exijam mais da criança, quando essa musculatura estiver realmente pronta. Antes disso, você pode, inclusive, prejudicar essa criança que não está preparada para aquele movimento. Sabe quando você quer que a criança de 6 meses caminhe e você sabe que ela não tem consciência corporal, ela não tem fortalecimento postural, principalmente a coluna dela é muito volúvel ainda nesse momento para sobrecarregar um movimento que realmente possa complicar. É a mesma coisa quando você quer, inclusive, dar um movimento, um exercício para uma criança que não está pronta. Sendo que o teaser, ele realmente exige muito dos abdominais, muito dos adutores, muito de toda a musculatura da criança, quadríceps, toda a parte realmente dos abdominais, abdominais retos, abdominais transversos, enfim. Eu não vou detalhar tudo aquilo que realmente vai estar ocupando, mas você sabe o quanto ele é difícil. Inclusive, tem profissionais que são instrutores e não conseguem executar o movimento. Então, o que a gente realmente tem que entender é que você tem que perceber e entender, poxa, eu já começo ensinando um movimento dessa dimensão para uma criança? Nunca! A gente sempre começa pela base do movimento. Uma casa, a gente começa construindo as paredes, o telhado e depois a gente faz o alicerce lá embaixo? Não. A gente precisa primeiramente fazer o quê? Fazer o alicerce, fazer as sapatas, que aqui no sul a gente fala, né? Então, cava, pega um terreno, vai lá, cava, encontra a parte firme, porque às vezes tem terra por cima, ou tem aterro, ou tem alguma coisa, e aí aquela terra é muito instável. Então, se você construir algo ali, o que vai acontecer? Tende a cair. Isso acontece com o corpo de uma criança, consequentemente. Se você expor ela a algo que ela não está preparada, ela tende a se machucar e, inclusive, a traumatizar aquele movimento. Então, tenha calma, tenha paciência, não queira colocar, como a gente diz, né, a carroça na frente dos bois. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua forma de ser ensinado. Você pode e deve ensinar, sim, no momento que a criança estiver preparada, ok? Quando você vai estar começando com a criança, você começa pelo básico desse movimento. Qual é o básico desse movimento? O roll-up. Então, depois que você ensina o roll-up, sobe, desenrolando, desce, enrolando e vai fazendo o movimento, esse movimento tem que estar perfeito para você seguir com o restante do movimento. A criança tem que fazer o roll-up?
muito facilmente, muito corretamente, com facilidade, com crescimento axial, com enrolamento abdominal, com perna firme, com corpo adequado, com braço alinhado, com a cabeça alinhada. Você tem que ir analisando todo o passo a passo do movimento e analisar se realmente está correto, para que aí sim você possa, lá na frente, fazer algo diferente, para que aí sim você possa exigir mais dessa criança, mas eu nunca exijo de uma criança aquilo que ela não pode dar para mim. E aí, você pode, inclusive, achar que pode dar esse movimento e aí se dá conta que não dá ainda? Pode! Porque, às vezes, a criança, ela automatizou o movimento. Ela faz o movimento do up muito perfeitamente, o braço está alinhado, o movimento está correto, ela entendeu o movimento, ela executa com perfeição, mas quando você coloca mais uma coisinha, é como se desambasse tudo. Então, quando a criança não consegue fazer uma evolução pequena, você entende o quê? Ela está no máximo dela nesse movimento. É o máximo que ela consegue entregar para mim agora. Pode ser que a maturidade dela, ao passar do tempo, a mais algumas aulas, a mais alguns meses fazendo aula, ela vá amadurecendo mais. Porém, é uma questão de tempo, de lapidar, assim como a gente pega uma pedra e vai lapidando aos poucos. Você pega uma criança e vai ensinando aos poucos, como se você estivesse lapidando, porque realmente existe algo precioso ali dentro e você precisa cuidar. Então, sempre que você for fazer um movimento, você tem que entender o que vem antes desse movimento. O teaser, ele é muito visto, a gente consegue identificar rapidamente, as pessoas fazem, porque é uma questão de realmente quem consegue fazer é desafiador, ao mesmo tempo que você pode, inclusive, deixar um desafio para a criança conseguir executar quando ela está mais preparada, e isso faz a criança realmente se sentir o quê? Motivada. Toda vez que você propõe um desafio, toda vez que você realmente questiona, será que vocês conseguem? Será que quem vai conseguir? Será que realmente é tão fácil assim? Será que realmente vai fazer a diferença? Quando a criança se dá conta de que ela pode mostrar para o professor, ou ela pode mostrar para a prof de Pilates, que ela está preparada e que ela consegue fazer, e que às vezes isso é uma questão de desafio interior, isso é motivante, porque faz com que a criança insista num movimento e que ela tente fazer e que ela faça às vezes mais do que ela julgava fazer. Quando a criança consegue executar, a vibração dela é gigantesca. Entendeu? Então vocês precisam levar a criança a essa realização. Quando a criança executa o movimento, ela se realiza como aluno. Poxa, eu consegui fazer. É difícil. Nem todos os colegas conseguem, nem todos conseguem. Mas quando ela faz, ela se sente gratificada. E quando você pode proporcionar esse sentimento para a criança, você realmente faz com que ela tenha motivação em continuar. Gente, uma das coisas que é muito comum de ver é adultos não terem essa motivação. É adultos, quando você propõe, vamos executar um movimento mais difícil, vamos ver se você consegue, vamos... O adulto, ele tem que dizer, não, deixa assim, para que a gente vai fazer mais difícil? Vamos fazer um básico. Ele tende a querer o quê? Ficar naquela zona de conforto. Já a criança, ela instintivamente, ela tem esse desafio dentro dela, esse olhar competitivo, essa vontade de fazer, de realizar, de provar, de conquistar, ela tem dentro dela. E isso a gente precisa estar motivando, às vezes precisa, e é importante que você possa motivar. Às vezes você não pode, mas você pode estar, sim, fazendo da maneira que você consegue motivar. Vânia, e eu começo fazendo o movimento exatamente como a gente aprende ensinando para o adulto? Eu normalmente não começo dessa maneira. Eu começo mostrando o posicionamento adequado que ela deveria ficar, e aí é tipo assim, é como se você dissesse, vamos tentar fazer um movimento para bater a foto. Aí a criança fica no movimento, quando você bater a foto, ela desmancha, entendeu? Por quê? Porque ela não está preparada.
Aí é uma maneira de você identificar se a criança pode ou não executar também, tá? Então, quando ela consegue retornar naturalmente, de uma maneira que não seja como a gente fala, né, gente? Que ela não despenque, que ela não caia, que ela não desmorone, é porque o corpo dela, o entendimento dela já está mais adequado. Ela já consegue entender que o movimento tem que ser construído e tem que retornar à base. Que ela não pode, em momento algum, fazer o teaser, né? Por exemplo, aqui, estaria aqui, desmorona, tá? Então, eu faço de uma maneira como que a criança tenha que entender como ela tem que chegar. E aí você constrói o que ela precisa fazer. Porque se você ficar dizendo assim, ok, gente, a gente vai subir o roll-up, aí quando você estiver quase chegando, vocês vão trazer as duas pernas junto, e aí a gente vai ficar numa posição mais ou menos dessa maneira. A criança, às vezes, ela não consegue entender o que é isso. Então, você precisa mostrar o que você quer. Qual é o objetivo final desse movimento? Vânia, eu não consigo fazer, Vânia, como é que eu vou pedir para a criança? Você pega uma boneca, pega uma foto, faz alguma coisa para a criança entender aonde ela tem que chegar. Qual é a posição final do movimento? E aí ela entende quando você diz, você vai subindo o corpo, enrolando como se fosse um roll-up. Lembra do roll-up que a gente faz? Enrola o queixo no peito, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando chegar lá, quase chegando, as duas pernas vêm junto. A criança vai conseguir executar de imediato as duas pernas? Muito improvável. Faz o quê? Uma perna primeiro, aí a outra fica apoiada para dar sustentação, e aí ela volta naturalmente. Ok, foi uma perna, vamos tentar com a outra perna. Uma das coisas que acontece é que a criança tende a ter um dos membros mais fortalecido do que o outro. Então, normalmente, a criança que é destra, tá? A perna direita é mais forte. Por quê? Porque é a perna de apoio, a perna de chute, a perna que ela tem habilidade melhor. Então, essa tende a ser mais forte. Quando essa fica apoiada e sobe à esquerda, tende a ter mais dificuldade. Às vezes, a perninha sobe assim, bambeando, tá? E o abdômen da criança vai tremendo. Isso é uma maneira de iniciar? É uma maneira de iniciar. Você já vai conseguir que a criança faça numa aula? Não. Mas a criança tem que ir pegando o movimento, ela tem que ir sentindo o movimento. E só falando, você não consegue fazer a criança sentir o movimento. Ao mesmo tempo que ela também consegue aprender vendo alguém fazendo. Então, se você consegue executar, faça o movimento com ela. Toda vez que você faz o movimento, a criança aprende olhando também. Então, às vezes, você pode falar 10 vezes. Enrola mais a coluna, enrola mais a coluna, força no abdômen, enrola mais, e ela não entende. Agora você vai lá e mostra. Isso é enrolar a coluna. Ou mobiliza a criança, pega a criança, faça com ela, como se ela fosse uma boneca, mexe ela, para que ela entenda o movimento quando você segura ela, quando você faz por ela. E às vezes é importante você fazer junto, você colocar a mão na parte da lombar dela, quase na torácica, e o braço, o outro, nas pernas posteriores. E aí você constrói com ela o movimento e volta com ela, constrói o movimento e vai aos poucos tirando a força desse movimento até que ela realmente entenda o movimento. Isso também é uma forma de você estar construindo o movimento. Lembra que eu falei para vocês, gente, que a gente vai construindo um movimento? E principalmente na criança, né? Tudo na criança está sendo construído. Ela não tem repertório anterior a isso, diferente de um aluno. Quando eu fui fazer meu curso de Pilates, os cursos que eu fiz, para mim era muito fácil fazer esses movimentos, porque eu era atleta de ginástica artística. Para atleta de ginástica artística que fazia mais de 1000 abdominais, que fazia diversos movimentos, em conjunto, para mim isso é muito fácil. Agora, porque eu tenho um repertório motor, eu tenho uma vivência, o meu corpo e a minha musculatura, o meu corpo, ele vivenciou movimentos mais difíceis. Toda vez que eu coloco ele para fazer movimentos mais fáceis, ele tira de letra. O que me para muitas vezes
a falta de força, mas não a falta do movimento, do entendimento. Então, isso são coisas vividas no nosso corpo. Quando você pega a criança, você não tem um monte de coisa como o adulto já escrito. Você tem uma criança em branco, não tem nada na criança. Quem vai estar construindo, muito provavelmente, essas vivências é você. Então, realmente esteja atento a como você vai construir isso nela. Esse movimento pode ser um movimento amado pelas crianças, como ele pode ser um movimento odiado, desde que você saiba realmente dar o passo a passo, desde que você incentive, que você esteja junto, que você, inclusive, percebeu que todos os outros estão fazendo, mas tem a Mariazinha lá que está com dificuldade, você tem que perceber isso. E ir lá no local e ajudar essa criança. Fazer com que ela não se sinta abaixo dos outros colegas e que ela consiga se sair melhor. Então, você precisa entender esses pequenos detalhes que vão fazer diferença. Porque essa criança que, de repente, tentou uma vez, que tentou duas vezes e que viu todos os coleguinhas fazendo e ela não, ela pode passar a não querer mais fazer, porque ela não quer mais ver que ela é a única que não consegue. Então, movimentos mais difíceis, procure analisar a realidade da turma, a realidade, procure diferenciar. Vânia, eu posso fazer só o roll-up primeiro? Tanto deve, como eu falei, que é importante ter esse fortalecido. Feito tudo isso, falta o quê? Fortalecimento de perna também, para que a criança consiga subir a perna ao mesmo tempo que ela sobe o tronco. Esse é o movimento do teaser. Agora, se a criança não tem sustentação de perna, por mais que ela faça o roll-up, ela não vai conseguir executar o movimento. Então, desfragmente o próprio movimento. Pegue ele e corte em pedaços. Só a parte do tronco, só a parte das pernas, só a parte do braço, só a parte da cabeça, só a parte do abdômen. E aí você pega vários pedaços, constrói, faz ficar muito bom esses pedaços. Depois você vai juntando, passo 1, movimento 1 com um movimento similar. E aí faz. Feito esse, entendido, memorizado, automatizado na criança, botamos o próximo passo. E aí você constrói. E aí você realmente sabe que tem o que nessa criança, sabe o que realmente foi feito nessa criança? O quê? A base bem feita. A criança está fortalecida, ela tem fortalecimento abdominal, ela tem entendimento motor, ela tem execução adequada para aquele movimento. E isso faz você crescer com a criança, executar o movimento e tirar as suas próprias conclusões de que teaser é indicado para todas as crianças, com certeza. E não, tanto é indicado que, inclusive, eu ensino passo a passo mais detalhadinho ainda para se ensinar. Agora, qual é o maior ponto de alerta? A idade a ser ensinada. Então, não é todas as crianças, né, que podem fazer em determinadas idades, mas elas vão crescer e aí você vai poder, sim, ensinar. E deve ensinar. Entenderam, gente? Então, o que realmente vai diferenciar é a forma de construção do movimento no entendimento da criança, o desenvolvimento que ela está gerando nesse momento, né? Qual o desenvolvimento motor, cognitivo? A criança também vai amadurecendo com a prática. Aquilo que poderia ser muito difícil há 3 aulas atrás, às vezes faz assim, ó. Caiu, sabe quando, bum, acabou? Entendeu? Pegou o movimento, entendeu? Aí ela, tipo assim, tá, agora sim, entendi. Criança é muito prazeroso fazer esse trabalho, porque por mais que às vezes você possa estar se enrolando, né? Ai, meu Deus, eu vou ensinar, será que eu vou conseguir a criança que ela faça? E às vezes você testa de um jeito e aí você vê que não deu certo, aí você diz, não, então vamos tentar de outro jeito. O adulto, você já fica meio assim de falar. Vamos tentar de outro jeito. Ele já vai te dizer, mas não sabe me ensinar desse jeito, tem que ser de outro. A criança está aberta a outras experimentações. Ela está aberta de outras formas. Você pode usar um outro aluno para estar te ajudando. Inclusive,
Eu gosto, às vezes, de fazer muito trabalho em duplas com as crianças. Então, uma criança segura a perna, ajuda o colega a subir enquanto ele sobe o tronco. Volta. Uma criança, então, vai segurar e vai levar a perna enquanto sobe só o tronco. E aí faz o movimento. Então, você vai fazendo várias adaptações até que você perceba e a criança consiga executar. E aí você percebe que quando a criança consegue executar, a vibração dela é gigantesca. O prazer dela é gigantesco. Quando você diz, inclusive, para o colega que está ajudando, agora larga a perna, vamos ver se ele consegue segurar. Às vezes a criança ela está assim, tremendo a perninha, mas ela está segurando. Isso faz você mostrar para a criança o quê? Tá fraco? Tá, mas vai fortalecer. Como é que eu vou fortalecer esse movimento? Movimentando novamente, fazendo novamente. Entende? Vai fazer 10 vezes nessa aula, Vânia? Às vezes você não vai ter a criança que consiga fazer 10 repetições, mas fazer 2, fazer 3, diversas aulas, com o passar do tempo, você vai criando o quê? Fortalecimento. Você vai fazendo com que o músculo o quê? Fique cada vez mais forte, que aguente cada vez mais, porque ele está desenvolvendo, ele está melhorando, ele está amadurecendo, inclusive. E isso faz você realmente se dar conta de que você não pode privar uma criança de fazer um movimento tão bonito como é o teaser. Você não pode privar a criança, daqui a pouco ela mostrar para alguém ou mostrar para os pais que, por exemplo, já fazem pilates há anos e às vezes eles não conseguem fazer e a criança consegue. Faz você levar a criança a realmente ter essa vontade de, prof, qual que vai ser o desafio de hoje? O que é o mais difícil? Será que hoje eu vou conseguir? E isso faz a diferença para quem trabalha com criança. Hoje, inclusive, eu conversava com uma prof de pilates e ela me disse que ela estava começando a fazer um trabalho com criança, só que ela realmente não conhecia o método P4K, ela realmente não tinha ouvido falar sobre a metodologia, não sabia, e ela tentou fazer da maneira que ela achava e ela se frustrou, porque a criança muito rapidamente dizia, pronto, prof, terminei. Você já fez 10? E ela me dizia, mas você já fez 10? Sim, já fiz. Só que, na realidade, a criança não entendia o porquê daquilo. E quando ela não entende, ela faz de qualquer jeito. O que ela quer é terminar, é acabar com aquilo, porque está sendo ruim, está cansando ela. Então, a maneira como você apresenta o movimento, você tanto realmente faz com que ela goste de fazer, ou que ela diga assim, acabei, terminei, acabou, prof, outro, porque ela quer pular de uma vez, ela quer passar desse movimento. Então, mais do que nunca, você precisa ter essa clareza, ter esse entendimento. Sempre lembre do bebê, gente. Sempre lembra. Eu posso fazer um bebê de 6 meses caminhar? Ele está preparado? Não está preparado. Essa criança que eu quero ensinar o teaser, ela está preparada? Ela tem base? Ela já executa alguns movimentos com perfeição? Ela tem entendimento para fazer? Ela tem força para fazer? A força vai sendo adquirida aos poucos, mas um pouquinho ela tem que ter. Então, ela consegue fazer, por mais horrível que seja, entender o movimento, porque existe aquilo que a gente olha e a gente acha que está fazendo parecido, mas está totalmente o contrário às vezes. Então, às vezes, a percepção não é a realidade. Então, a criança tem que ir executando o movimento e ela enxergar se realmente está certo, e você dar um feedback, e você, inclusive, incentivar a criança a fazer esse movimento. E aí, uma das coisas que eu sempre digo, que você pode, inclusive, fazer a criança querer fazer o movimento e ficar, é o quê? Quando vocês ficarem na posição certa, eu bato a foto. Vocês querem a foto? Que a criança quer. Ela quer ver ela no movimento. Então, quando você diz para a criança, a gente vai tentar bater a foto todo mundo junto. O que acontece? A criança executa o movimento porque ela tem o quê? Um objetivo final, ela tem uma recompensa, que é o quê? A foto que ela vai levar, que você vai mandar no WhatsApp, que você vai postar na rede social, que você vai mandar para a família. Ela fica feliz com esse tipo de reconhecimento. Então, é um incentivo que também você pode executar para essas crianças, para que elas queiram e elas desejem fazer cada vez mais esse movimento.
Eu realmente gosto de ensinar quando as crianças estão nessa próxima aula, a gente pode fazer de novo? E é óbvio que eu sempre digo para elas, claro, até a semana que vem muitas coisas mudam, né? E às vezes a criança chega lembrando, inclusive, prof, e o teaser que a gente fez semana passada, a gente pode fazer hoje? E eu sempre deixo a criança. Quando ela pede para fazer, gente, é uma vitória. É realmente você dizer assim, fiz gol, fiz um golaço nessa criança, ensinei exatamente como deveria, porque ela está pedindo para repetir. Certo, gente? Então, mais do que nunca, ensinar o teaser para as crianças é algo que você precisa sim executar e fazer com a criança. O que vai fazer você ter a noção de quando executar é se a criança executa o que é necessário antes. Se a criança já executa os movimentos anteriores, se a criança já tem a base para construir esse movimento, que é mais difícil, que é mais desafiador, que faz a criança se sentir mais vitoriosa quando ela realmente consegue. O que eu realmente não aconselho é você pegar a criança muito precocemente, é você, inclusive, achar, eu vou tentar fazer, e aí, às vezes, você pode frustrar uma criança porque o momento não é o adequado. Ela pode, inclusive, machucar, ela pode, inclusive, ter uma lesão, ela pode se sentir, inclusive, perto dos outros colegas, inferior, porque ela é a única que não consegue fazer, e aí você realmente faz ela ter um sentimento que não é o adequado nesse momento, né? Teve uma situação que eu fiz, inclusive era a Valentina, minha filha, né? Que ela sempre foi a mais pequenininha da turma, e ela realmente não estava preparada para aquele movimento, mesmo que ela é uma menina mais desenvolvida motormente, né? Então, o desenvolvimento motor dela é muito acima da idade dela, porque realmente é um trabalho que é feito, sabe, né? Aquela história, né? Filha de professor, a gente faz com os filhos tudo aquilo que a gente quer ensinar para os outros. Então, isso tudo fez com que ela realmente se desenvolvesse mais rapidamente. E aí, uma situação, ela não conseguia executar um movimento, né? O que aconteceu? Eu comecei a perceber que ela ficava triste, ela ficava chateada, ela pedia para sair, eu percebia, e olha, cara, minha filha. Então, eu consegui identificar, e depois conversando, por que você quer sair, filho? Ai, mãe, ela me disse, porque os outros conseguem, eu não consigo. Porque eu fico envergonhada, que eu ainda não sei fazer. E, na realidade, ela estava muito além do que ela deveria estar, né? Só que, realmente, naquele momento, foi uma falha minha? Foi, e é por isso que eu estou dizendo para vocês. Por isso que eu estou dizendo, porque eu falhei já com isso. De achar que, vou dar para todo mundo, que está aqui na turma, quem consegue, consegue, quem não consegue, fica para trás. E aí, isso mostrou para mim que nem sempre aquela criança que não consegue fazer, aquela experiência é boa para ela. Então, eu estou dizendo para vocês aquilo que aconteceu comigo e que eu, inclusive, errei naquele momento, mas que a partir de então eu realmente não exponho mais nenhuma criança a passar por um movimento que ela não está preparada. Se eu percebo que todos os outros estão e aquela não, eu digo para aquela criança específica, você que, aí eu falo baixinho, você que é diferente dos outros, você faz esse movimento. E aí eu faço um mais fácil, ou um que ela realmente consiga executar. Essa é a diferenciação. Esse é realmente uma visão de profissional que realmente está preocupado com o resultado dos seus alunos, com a maneira como ele vai entregar, com a maneira que ele vai encerrar a sua aula. Certo, gente? Acredito que foi importante. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta a fazer referente a nossa live de hoje, a nossa aula de hoje. Então, é importante vocês realmente estar passando por essa fase, estar passando por esse momento, com essa preparação, vocês realmente aprendendo, entendendo um pouco de como realmente é o mundo do Pilates para criança, de como as coisas acontecem, de como você pode se melhorar, de como tudo isso faz a diferenciação. Qual a idade ideal para iniciar com o teaser, né? Na realidade, a idade ideal vai depender muito da criança. Assim como eu disse no início da live, existem algumas crianças mais habilidosas, existem algumas crianças que não são tão habilidosas. Eu não indico que vocês ensinem esse movimento antes dos 6 anos, tá? Porque realmente antes disso é muito provável que os abdominais
reto abdominal e toda a parte muscular não esteja preparada. A partir disso, 7, 8, você vai avaliar a criança. Se a criança, inclusive, já faz prática de outras atividades, ela tende a estar mais madura, a musculatura mais preparada. Já crianças que não têm prática nenhuma com outras atividades, elas tendem a ser mais atrasadinhas, né? Atrasadinhas é que eu digo, elas estão no desenvolvimento mais adequado com a idade delas. Então, você tem que testar. Fez o roll-up, você percebe que ela já pegou o movimento, ela já faz direitinho, ela já consegue, inclusive, se você ajudar a erguer a perna, aí você já executa, já começa a passar o movimento. Antes disso, se ela não consegue fazer o que é a base do movimento, aí não é indicado ainda você fazer. Então, o que você faz nesse momento? Se ela não pode fazer o teaser ainda, você aprimora, você fortalece, você prepara esse corpo para, então, aprender um próximo movimento. Essa é a crescente do que a gente faz. Quando o Joseph foi criando os movimentos, a gente começa a entender que ele parte de algo muito mais simples e ele vai crescendo, assim como tudo. A gente ensina a criança o mais fácil e vai dificultando. Ela começa, a criança, como bebê, mal e mal se mexe, e vai mexendo os bracinhos, e vai rolando, e vai gatinhando, e vai se segurando para depois caminhar. Então, a evolução motora, ela também acompanha a evolução da criança nesse momento, tá? Então, isso é importante vocês terem atenção e realmente identificar o quanto antes para não expor a criança e não realmente ter um probleminha com ela. Entendido? Porque realmente eu quero ser o mais enxuta possível, né, com vocês, passar realmente a importância daquilo que vocês precisam entender e aprenderem. Cada movimento é um movimento, gente. Cada movimento para a criança tem que ser pensado, tem que ser analisado. Nem todos os movimentos que são dos adultos devem ser ensinados para as crianças. Então, inclusive, uma das coisas que uma hora dessas eu vou fazer uma live é quais movimentos não são indicados, quais não devem ser ensinados para as crianças, né? E isso vai fazer vocês também saber, esse eu não posso, então ainda a criança não é que ela não pode, ela não está preparada, né? Então, a criança em torno de 13, aqui eu digo a criança, mas ela já está quase numa pré-adolescência, tá? A criança muito próxima ali da adolescência, e se ela já é praticante do método com você há muitos anos, é muito provável que com 13, 14 anos ela já execute tudo. Toda a série, inclusive a série dos adultos, né? Porque ela já foi crescendo e desenvolvendo essas habilidades. E aí facilita lá na frente. Facilita para você levar ela para um próximo nível, para dificultar, para exigir mais, para realmente fazer ela se motivar. Então, essa é a linha de entendimento e de raciocínio que você deve ter quando você realmente for levar um movimento mais difícil, que exige mais, que tenha que ter mais atenção, que a criança precise realmente estar preparado para fazer aquele movimento. Então, sempre lembrando, o teaser é indicado para todas as crianças. Porém, o que vai definir se você ensina ou não é a idade que ela está no momento. A criança pode, esse ano, não conseguir fazer e pode, na metade do ano, já estar preparada. E é isso que você tem que analisar. E não se a pessoa te dá um livro dizendo para você, tal e tal idade, indicar esse e esse exercício. Está na hora de a gente começar a lapidar melhor o nosso olhar. É a gente realmente enxergar a evolução do movimento e enxergar se realmente a criança está preparada para fazer alguns movimentos. Isso vai fazer a maior diferença na sua vida. Não adianta você simplesmente ficar engessado aquilo que está no livrinho, que eu digo às vezes, né? Às vezes a gente fica lá, não, aqui fala, inclusive as pessoas me dizem, né, Vânia, que idade é indicado começar o Pilates? Vocês querem que eu faça uma live disso? Eu posso fazer, tá? Uma das coisas que normalmente acontece é as pessoas ficarem pensando, que idade é indicado para a criança? Você precisa analisar a idade da criança. Nem todas as crianças vão estar preparadas, por exemplo, para aprender a ler e escrever com 6 anos. Umas crianças com 4 já sabem ler, umas crianças com 8 às vezes não sabem. Então,
Você não pode simplesmente ser taxativo em uma data ou numa idade. Ah, com tal idade, pã. Aí você tem que ter uma margem de mais, uma margem de menos. E aí você vai adequando a maneira que realmente você entende que está preparado ou não. Entenderam? E aí a gente realmente vai se dando conta que a gente vai aprendendo com a criança, a gente vai aprimorando as coisas, a gente realmente vai vendo que tudo é questão de tempo, que a criança evolui, e a gente vai vendo isso com o passar da prática, conforme você vai praticando, conforme você vai dando aulas. Isso tudo vai te dando cada vez mais bagagem para se sentir segura realmente em fazer o que precisa ser feito com as crianças. Façam, testem, as crianças gostam, elas gostam de estar com vocês, elas gostam de desafios, e isso realmente vai fazer você se sentir mais preparado. Beijo, gente! Agora fomos!